Olá, bem-vindos a mais um videocast da Academia Digital Einstein. Hoje a gente vai falar sobre morte súbita nos pacientes com insuficiência cardíaca. E para isso a gente convidou a doutora Débora Junqueira, cardiologista aqui da instituição. Bem-vinda, Débora. Obrigada, Fê. Olá, é um prazer estar aqui novamente e abordando um assunto de extrema relevância, que é a morte súbita. A morte súbita em si, nos pacientes com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. Então, Débora, para começar, queria que você falasse um pouco para a gente qual que é a definição, de morte súbita. Esse é um ponto bem importante para a gente poder dizer que o indivíduo teve uma morte súbita. É aquela morte inesperada, não traumática, que aconteceu com alguns sintomas em média 1 hora antes do evento final, se ele for testemunhado. Agora, não testemunhado, esse indivíduo foi visto bem, em média 24 horas antes do evento final também. Lembrando que nos indivíduos com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, a morte súbita acomete 30 a 50% da mortalidade total, uma estatística bem alta neste cenário. E a gente sabe que tem muitos pacientes, que têm insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida. E essa porcentagem até que você comentou, quais são os riscos, Quais são os motivos, as chances que esse paciente tem para levar a uma morte súbita? Tem alguma coisa específica? Com certeza. E pensando que essa estatística é bem alta, essa porcentagem é alta, a gente precisa entender o que leva a isso especificamente. As principais causas, em média 50 a 70%, elas são derivadas de taquiarritmia. E aí seja TV, FV e esses indivíduos principalmente provenientes da doença arterial coronariana. Em média, 30 a 50% são aqueles indivíduos que já têm falência de bomba, falência mecânica mesmo. E isso reflete no eletro como atividade elétrica sem pulso ou assistolia. E esses indivíduos mais acometidos são aqueles que têm insuficiência cardíaca mais avançada, uma miocardiopatia dilatada evoluída. E aí eles possuem essa apresentação específica. Então tem um tratamento medicamentoso que pode diminuir a chance. Sim, exatamente. E daí, antes até de entrar nessa questão do arsenal terapêutico, vale sempre a lembrança, é o que eu sempre falo. O nosso paciente, sempre que ele é atendido, independente que seja a nível hospitalar, a nível ambulatorial, ele tem que ser abordado num aspecto tanto multidisciplinar e a gente nunca se sentir confortável com a medicação que ele se encontra. Eu sempre tenho que reavaliar o que ele está em uso naquele momento, todas essas medicações que reduzem a morte súbita, eu posso aumentar a dose, eu não posso, ele está em uso, ele sabe exatamente a posologia. Algo super importante também, que eu e outros cardiologistas, a gente é muito criterioso. Os pacientes, eles têm alguns problemas relacionados a doses específicas. A gente sabe que a dispensação pelo SUS, por exemplo, são de doses bem restritas. Uhum. Então, se eu prescrevo uma dose para esse meu paciente, e às vezes ele vai no posto de saúde e não tem essa dose, não é dispensado o remédio. E aí, até ele retornar comigo na consulta, ele provavelmente vai ficar sem tomar. Então, a gente entender quais são as medicações, nunca tá confortável com aquela dose específica, se ele tolera, a gente sempre tentar aumentar para benefício do paciente. Eu sempre saber quais são as doses que são dispensadas naquele meu estado, que ele vai conseguir receber, aonde ele vai retirar, isso faz muita diferença. E eu abri a oportunidade para esse paciente poder me procurar se ele tiver alguma dúvida, porque a gente entende as dificuldades do retorno desse paciente, mas ele poder tirar uma dúvida em média que seja em 1 semana, isso talvez reduza até uma internação, porque ele sabe aonde nos procurar e ele não vai precisar ir em descompensação para o hospital dali 3 semanas. Porque a gente sabe que quando o indivíduo com insuficiência cardíaca interna e ele vai de alta posteriormente, numa fase mais compensada, ele tem uma grande chance de retorno novamente intra-hospitalar. Por N motivos, desde o uso da medicação, orientação, e o nosso papel, tanto da equipe médica como da equipe multidisciplinar em si, na orientação desse paciente, faz muita diferença nesse retorno. Débora, então o beta-bloqueador, ele entra nesse arsenal terapêutico de redução de morte súbita? Sim, Fê. Conforme eu falei anteriormente, tanto o beta-bloqueador quanto a espironolactona, quanto o sacubitril/valsartana, que é uma medicação um pouco mais recente, mas que também tem seu papel na redução de morte súbita. E aí a gente tem que pensar no mecanismo fisiopatológico.
o porquê que essas medicações reduzem a morte súbita. Porque sempre que a gente fala dessa questão no indivíduo com insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, que é o público que a gente está falando aqui, a gente pensa na mildarona, né? Ela que reduz essa questão. E aí, por si só, associando o mecanismo fisiopatológico, a gente entende por que esse arsenal também ele assume esse papel. Por redução de fibrose, redução das pressões de enchimento, questões relacionadas ao remodelamento ventricular e o papel em si na própria doença, obviamente. Mas se o paciente tiver indicação de receber IECA, não por isso o médico vai deixar de prescrever, né, para o paciente. Talvez isso não vai reduzir o IECA em si, então não vai reduzir a chance de morte súbita, mas ele pode reduzir sintomas, enfim, de algum paciente. Isso, o IECA por si só, né, Fê, ele entra na questão de mortalidade, mas não de morte súbita em si, exato. Então, o IECA, sim, ele deve ser utilizado, né? Assim como o BRA deve ser utilizado, mas para esse arsenal, ele não é esclarecido que ele faz essa redução de morte súbita. E aí, falando até da espironolactona associada ao beta-bloqueador, a gente sabe que o beta-bloqueador reduz a mortalidade, né? Num aspecto muito amplo, e a espironolactona, quando associado ao beta-bloqueador, potencializa isso ainda mais. E você comentou sobre a mildarona, qual que é o papel dela, então, nesse caso específico da morte súbita? E aí, falando da mildarona, que tem um papel super relevante na insuficiência cardíaca de fração de ejeção reduzida, ela é muito utilizada, tem sua pontuação específica, ela deve ser muito criteriosa, porque ela tem um papel extremamente potente na questão de arritmia ventricular. Então, sim, ela deve ser indicada. Mas por que criteriosa, eu digo, né? Em que sentido? Naqueles indivíduos bem específicos, porque ela tem uma toxicidade muito grande, né? Desde deposição em córnea, questão de fibrose pulmonar, hiper ou hipotireoidismo. Então, indivíduos específicos com arritmias ventriculares importantes, TVNS, indivíduo que já usa CDI, e aí é uma linha que a gente pode seguir, mas exatamente não é para todos esses indivíduos de C de fração de ejeção reduzida, simplesmente que não tenha nenhum evento de taquiarritmia para reduzir mortalidade. E todas essas medicações estão disponíveis na rede pública, né? Então... E aí é bem legal você perguntar isso, né, Fernanda? Porque sim, a gente tem essa questão, claro que varia de local para local, mas principalmente o sacubitril valsartana, a gente tem atualmente a disponibilidade em todas as doses, na verdade, e depende de uma especificação. Existem critérios específicos que a gente preenche para uso, né? Desde idade específica, desde níveis de BNP específicos, desde fração de ejeção específica. É isso que eu ia te perguntar. Tem um valor de fração de ejeção, né? Que a partir disso você vai começar a pensar nessas medicações pensando em morte súbita especificamente? Em média, que a gente tem até para conseguir o sacubitril valsartana, né, uma fração de ejeção menor que 35% é um dos critérios que a gente dá um check ali para eu conseguir a medicação. Claro que na vida real, obviamente, eu tenho uma indicação muito maior, né? A gente consegue indicar para N pessoas, mas a gente tem uma restrição, para um certo tipo de indivíduo no qual a gente preenche, ele consegue tirar com grande facilidade, e isso é ótimo, exato, para os nossos pacientes, que é o sacubitril valsartana. O restante das medicações a gente consegue tirar aí sem necessidade de nenhuma comprovação. Débora, muito obrigada pela sua presença, pela discussão que a gente teve aqui. Tenho certeza que vai ajudar muita gente na prescrição dos medicamentos, né, para morte súbita nesses pacientes com ICFER. Muito obrigada a todos, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Para mais conteúdos como esse, acesse academiadigital.einstein.br. Obrigada.